Aqui em Fortaleza, nós estamos recebendo a deputada Tabata Amaral. E eu fiz questão de pedir a ela essa entrevista aqui num lugar que nos é, aos cearenses todos, muito caro. Chama Edisca. Isso aqui é uma iniciativa de uma bailarina extraordinária chamada Dora Andrade. Eu estou falando o nome dela, mas é uma grande equipe que ela lidera, que recruta crianças em situação de extremo risco da periferia mais sofrida de Fortaleza. As primeiras pessoas vieram do lixão e hoje já há bailarinos formados aqui nos grandes corpos de baile pelo mundo afora e pelo Brasil. De maneira que, para mim, Tabata, você que é tudo de bom em relação à preocupação consequente com a educação, muito obrigado por ter vindo. Não é o hábito mais gentil a gente começar uma conversa com uma mulher falando na idade. Estou falando do tipo de old-fashioned way de ser gentil dos cavalheiros. Mas, nesse caso, pontuar a idade significa pôr em ainda mais relevo o valor extraordinário desta mulher e a capacidade que ela tem de se transformar numa coisa muito concreta, e isso já adianta a idade. Ela tem 25 anos de idade, já tem 2 formaturas numa das mais sofisticadas instituições universitárias do mundo, a Universidade de Harvard. E nós vamos começar a nossa conversa, uma das 2 formaturas dela é astrofísica. Nós vamos começar essa conversa assim. Quando os telescópios miram, né, para o universo, para o céu estrelado, eles perceberam, né, os astrônomos perceberam que as estrelas e os sistemas e as galáxias estão indo mais longe uma das outras para todas as dimensões, para todo lado, ou seja, o universo está em expansão acelerada. Uhum. O que quer dizer que se a gente fizer uma espécie de botão de volta, um rewind, né, o universo no passado, 14 bilhões e meio de anos atrás, estava tudo numa tal de singularidade. Que diabo é isso? Primeiro, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra conversar com você e começar com esse tema que foi o primeiro que a gente conversou na vida aqui em Fortaleza. E falando um pouquinho dessa singularidade que acho que mostra quanto que a gente não sabe nada de absolutamente nada. Imagina que tudo que existe, as 3 dimensões, a dimensão do tempo, tudo estivesse em um único ponto. E aí a gente não consegue, né? Porque a gente começa a pensar, tá, tem um ponto e uma sala. Não tem a sala, é só um ponto. Aí a gente pensa, mas o que tinha antes do ponto? Não tem antes, porque não tem um tempo. Então vai dando todo nó na cabeça. E tem uma coisa que eu acho que é bem legal também, que a gente pode pensar, tá, então tava tudo em um único ponto, não tem antes, não tem nada, que a gente consiga afirmar sobre isso, e aí de repente tudo começou a expandir cada vez mais rápido. E aí como que vai acabar o universo? Eu acho que essa é uma coisa que coloca muito em perspectiva como que a gente também é muito pouco, sabe? Como que a gente é muito pequenininho. Tem 3 possibilidades. Ou o universo vai expandir cada vez mais rápido, e vai morrer tudo frio, escuro, sem luz, sem energia, sem nada, lá, cada vez mais longe, cada vez. Ou essa aceleração ela vai parando e uma hora ela acaba, só que também fica tudo frio, acaba e não sei o que lá. Ou tem uma terceira que eu gosto, porque pelo menos tem alguma coisa depois, que chega uma hora que isso começa a contrair de novo. E aí voltaria para a singularidade. Você não me disse o que é a singularidade, mas não é por nada não. Eu vou provocá-la e nós não vamos conversar propriamente sobre isso, não. Mas assim, singularidade eu entendi, quer dizer, um ponto. Esse tamanho desse ponto não é razoável nem falar nele. Não tem. Porque não existia física antes do Big Bang. Não existia física. Mas, filosoficamente, eu posso sempre afirmar que houve um antes. E aí a gente chega na contradição, porque o tempo não existia antes do Big Bang. Sim, eu compreendo a grandeza física do tempo e espaço, não existia antes. Mas, antes disso, era, filosoficamente, uma coisa ou nada. Eu não quero saber, não. Eu queria só provocar. Eu queria saber como é que o antes deste universo Tabata Amaral surgiu. Quer dizer, qual foi a singularidade? Porque você chegou na Câmara Federal com 25 anos de idade, uma das deputadas mais votadas, foi logo encantoando um ministro desses imbecis que pululam o governo Bolsonaro, e de repente chamou a atenção de todo mundo, e agora você está na boca do povo e as pessoas querem saber quem é a Tabata Amaral, se ela é de direita, se ela é de esquerda, se ela é de centro, se ela é sei lá o quê, e a esquerda agride, e a direita agride, o que é um sintoma muito forte de que você está no caminho certo. Minha vida sempre foi assim. Uhum.
E eu quero saber, e o antes da Tábua do Amaral, de onde é que vem essa vocação? Como é que uma pessoa de 25 anos de idade chega tão rápido num lugar de tanta responsabilidade? Não tem medo de cair daí, não? Essa é uma pergunta, são várias perguntas em uma. Sim, são muitas, vamos conversando. Mas para mim a resposta para todas elas passa pela educação. E onde eu me posiciono passa pela educação, de onde eu venho passa pela educação, o que está acontecendo na vida parlamentar passa pela educação. E aí, começando um pouquinho de hoje, voltando para o passado, esse é um dos anos mais difíceis que a educação já teve no Brasil. E não quer dizer que a gente esteja pior do que 50, 100 anos atrás. Quer dizer que a gente estava avançando. Às vezes mais devagar, às vezes mais rápido, mas a gente estava avançando. E de repente a gente vê um ano com possibilidade de retrocesso para a educação, das coisas serem desfeitas, desmanchadas. Então, com certeza, a minha atuação seria diferente se minha pauta fosse outra. Mas não tem como você ser um ativista pela educação, saber a importância dela, saber o poder transformador dela, saber a falta que ela faz de fato nas periferias e você ver o que está acontecendo e ficar quieto. Então, você já está lutando, mas eu estou perguntando qual é a singularidade, de onde vem a Tabata Amaral, quem é a Tabata Amaral, por que você escolheu a política para exercitar essa vocação. Sabe o que é? Você hoje é objeto da curiosidade de muita gente. E eu acho que eu tenho uma chance de mostrar esse lado, porque você que vai dizer, não sou eu. De onde você vem? Como é assim? Caiu de onde? Que paraquedas foi esse? Eu venho de uma família, de uma ocupação no extremo sul de São Paulo, da periferia, uma ocupação de terra. Uma família de nordestinos, minha mãe baiana, meu pai de origem paraibana, que se conheceram em São Paulo. Minha mãe engravidou de mim quando estava no ensino médio e foram morar lá onde Judas perdeu as botas, que é a minha vila missionária, que fica longe para burro, pertinho da represa, mas que eu amo com todo o coração. E aí não tinha um pedaço de terra e invadiram lá? Invadiram uma viela, que era um escadão, então minha casa é meio diferentona, você sabe. E começaram a construir. E a gente está construindo até hoje. Nossa laje foi batida puxadinho para cá, faz pouco mais de um ano. Tem quase 4 andares quando você olha de frente, mas no fundo tem um, porque é um escadão, é uma coisa assim meio doida. O que sua mãe fazia? Minha mãe, ela já foi um monte de coisa. Ela já foi diarista, ela é bordadeira, ela já trabalhou como vendedora, hoje ela é recepcionista, ela terminou o ensino médio com 40 anos. Vamos lá, você nasceu na favela? Nasci. Do extremo sul de São Paulo. E meu pai, ele era cobrador de ônibus. Ele não é meu pai biológico, mas eu acho que isso diz muito do valor dele, porque ele escolheu ser meu pai. Também não tinha nada, mas juntou o amor que ele tinha com o da minha mãe. E a gente foi criada na Vila Missionária, estudando em escola estadual. E sempre eu acho que tem uma pessoa, uma provocação... Você estudava na escola estadual? Na escola estadual de São Paulo. Escola pública? Escola pública, sempre estudei. E teve uma professora de matemática de escola estadual, com a vida sofrida, o salário que a gente conhece, as condições, que decidiu que ia preparar alguns alunos para a competição de matemática. Não tinha a menor obrigação de fazer aquilo, mas com todo o amor que as professoras têm, começou a preparar a gente. Eu participei das 2 primeiras Olimpíadas Brasileiras de Matemática de escola pública, uma política pública nacional. Fui parar em uma escola particular com bolsa. Ganhou a bolsa porque se deu bem na Olimpíada de Matemática. Olimpíadas, que foram uma chance só de aluno de escola pública participar. Cheguei nessa escola e aí começa um monte de coisa na minha cabeça. Primeira vez que eu vou no centro de São Paulo de fato. Teatro, Ibirapuera, nem sabia que existia. Chego nessa escola com meu sapato ali rasgado, que o povo fazia graça, e todo mundo super arrumado, e tinha um jeito diferente de falar. E aí eu fui descobrir que eu tinha um sotaque meio baiano, que é a periferia nordestina. Total. E tem os paulistas, filhos de paulistas, né? Que tem muito orgulho disso. 400. É. E aí o povo falava diferente, e todo mundo falava de faculdade. Todo mundo ia pra USP, pra Unifesp, pra Unicamp, pro ITA, e ninguém nunca tinha falado que eu ia fazer faculdade. E aí eu falo um pouco do maior pecado que a gente faz no Brasil, né? Que é um monte de gente que simplesmente ninguém nunca sonhou um futuro para eles. Se assume que para essas pessoas, não. Essas pessoas vão ser cobradoras de caixa, vão ser cobradores de ônibus, na melhor das hipóteses, porque hoje nem emprego tem, elas não vão concluir o ensino médio, elas vão engravidar como minha mãe engravidou durante o ensino médio, elas vão entrar para as drogas como meu pai entrou e faleceu com 39 anos, elas vão morrer pelo tráfico como meus amigos, e ninguém sonha um futuro para elas. E a escola pública vai matando os sonhos, vira um cemitério de sonhos e tudo bem. E eu tive que ir para uma escola particular, a 1h30 da minha casa, para alguém assumir que talvez eu fizesse faculdade. Estudava de manhã ou de tarde?
Eu comecei estudando de tarde no ensino fundamental, era 1h30 para ir, 1h40, 1h30 para voltar no ônibus. E aí o ensino médio era de manhã, só podia ser de manhã. E aí fica muito apertado. Você começa a acordar 4, 5 da manhã, vai para a fila do ônibus, vai assim, né? Que horas acordava, que horas? Acho que umas 4, 5. E lá em São Paulo faz frio num certo período do tempo. Tá fazendo agora já. Eu sei. E eu moro perto da represa. Então faz mais frio ainda. E aí você vai no ônibus apertado, todo mundo assim já meio bravo. Chegava na escola já super cansada, porque você tem que ir estudando, mas não tem como. E aí quando eu estava no segundo ano, minha escola percebeu que eu comecei a faltar algumas atividades. Percebeu que eu estava indo sem almoçar, porque os professores, eles olham, né? Percebeu que eu não ia numa atividade porque eu não tinha um sapato, e aí vieram conversar comigo. E eu falei, olha, eu não sei se eu vou continuar aqui, porque só a bolsa não é suficiente. E foi nesse momento que eles começaram a pagar cada refeição minha. Eu estava com gastrite, porque eu ficava sem comer o dia todo, pagaram tratamento, fui no médico, pagaram sapatilha, uma que eu tinha até esses dias, para ir nas premiações das competições. Já usou droga nesse período? Não. Não, nunca teve vontade de fugir dessas coisas? Não, porque foi muito presente com meu pai. E acho que essa era uma coisa tinha esse choque lá. Eu e meu irmão, a gente perdeu um pai com 39 anos de idade por causa do crack. Tá. E a gente viu desde muito pequeno como que uma pessoa maravilhosa foi se destruindo por causa das drogas. Então vamos voltar. Aí a escola começou a te proteger e tal. Começou a, literalmente, dar comida. Mas por quê? Isso era dó ou porque você já estava tirando umas notas interessantes, chamando a atenção pelas perguntas e tal? Eu ia muito mal, assim, no comecinho, porque é uma diferença muito grande. Sim. O povo lá fazia física, química desde pequenininho. Mas com o tempo, eu sempre fui muito perguntadeira. Sim, é isso que eu quero saber. De mim. Inteligência não é responder, não. Inteligência é saber perguntar. E eles até brincavam assim, que eu não me destacava muito pela inteligência no começo, não. Eu tinha que passar o período lá para aprender. Inteligência sem adestramento Mas que eu tinha muita garra. Que eu caía e eu levantava, eu caía e eu levantava. E aí eles foram percebendo que mesmo com tanta garra, se eu tava com fome, eu não prestava atenção. Se eu tava sem a roupa, eu não ia lá na premiação do negócio. Então, acho que eles eram uma coisa que a gente não fez como país ainda, que é entender que às vezes só a vaga na escola não é suficiente, só a vaga na universidade não é suficiente. E aí, quando eles me deram essa estrutura, aí eu fui para 5 Olimpíadas Mundiais, aí eu comecei a sonhar em fazer faculdade fora do Brasil, sempre era eu e 4 cearenses nas competições, diga-se de passagem, né? E aí eu conheci... Sorry. Mas São Paulo começou a conquistar um espacinho ali. Sim, tudo bem. E aí Sejam bem-vindos. E aí eu percebi que eu podia sonhar também. E eu quero só enfatizar isso, quanto a escola pública na prática ela é um cemitério de sonhos. Nossos jovens não aprendem a sonhar, não aprendem profissões, e mesmo com essa história de superação e pá, como é que vira aluna de Harvard? Volto a dizer, Harvard é uma de 3 mais importantes universidades do mundo. Como é que... Criticar o nosso vestibular, não tem como não passar por isso. Quando eu descobri que Harvard existia, MIT, Stanford existiam, alguém me falou que eles levavam em conta muito a sua trajetória, que eles não iam só passar uma linha de chegada e ver quem chegou lá, que eles iam olhar para o todo, para quem correu mais. E eu acreditei naquilo. Eu comecei a fazer inglês no cursinho com bolsa no segundo ano, eu fiz 1 ano de inglês, fiz as primeiras provas, não tirei nem a nota mínima. O que aconteceria no Brasil? Espera o próximo ano, se tente do jeito que você conseguir. Lá, passou 1 mês, podia fazer as provas de novo, com bolsa. Fiz as provas, tirei a nota mínima. E aí, nesse processo, escrevi 40 redações, mandando para 10 faculdades, falando da trajetória do meu pai com as drogas, que eu trabalhava desde os 7 anos, que talvez eu não tivesse as melhores notas, e eu não tinha nem no colégio, mas que eu tinha garra, que eu tinha corrido muito. E enquanto aquele vestibular analisou tudo isso, e eu fui aceita em 6 faculdades americanas, com bolsa das faculdades completa, eu não passei, eu apliquei para... Eu fiz 3 vestibulares no Brasil, só passei 1, que era o de física na USP. Física. E não é física, porque eu queria ser astrofísica, né? E não é para desmerecer nossas universidades, é para dizer que essa maneira de olhar um tipo de inteligência uma vez por ano é a mais estúpida possível. Pegar o garoto ou a garota extremamente estressado num dia. Eu lembro perfeitamente bem do vestibular que eu fiz. É um horror. E é isso, e acho que a gente está entendendo como um mundo que é melhor o funcionário que tem muita garra, que é garrudo, que vai levantar,
do que um profissional que simplesmente memorizou tudo, que estudou sempre em uma escola excelente. Então, eu só passei em Harvard, mesmo não tendo passado nas melhores faculdades do Brasil em várias matérias, porque eles valorizaram o quanto eu corri, eles não olharam só para a linha de chegada. Você fez lá 2 cursos simultâneos. Sim, lá você pode fazer um curso principal e um secundário. E aí, geralmente, você faz ciência política, economia, física, matemática. E aí, eu comecei fazendo astrofísica, que eu queria ser cientista, né? Coloquei isso na minha cabeça. Só que eu logo fui percebendo que um curso de ciência política que eu fiz, que foi com um professor que escreveu Como as Democracias Morrem, Levitsky, ele explicava muito mais a desigualdade do Brasil do que a astrofísica. De certa forma, ele explicava a minha vida. Ele explicava por que eu estava lá e meus colegas estavam desempregados, fora do ensino médio, morrendo e etc. Mortos, E era isso. E é muito absurdo quando a oportunidade te privilegia, mas você é ali o selecionado e todo mundo ao teu redor não teve a mesma oportunidade. Você sente uma culpa muito grande, porque... Você se sentia culpada ainda mais? Sentia, porque não é mérito. É uma mistura de sorte, de gente que te ajudou e o tanto que você Roleta, correu. né? E você tá lá, e você teve a chance, outros não tiveram. Então, de certa forma, a ciência política me devolvia. É desse remorso que vem a vocação da política? Não sei se é desse remorso, é da consciência de que, cara, eu tô aqui porque alguém aprendeu que só olhar a linha de chegada não é meritocracia. Que só você achar que você é bom e os outros não tentaram não é correto. Sim, mas isso é pouco para você estabelecer uma revolução numa idade tão precoce na sua vida. De repente, você deixa de ser a pessoa que faz o que quer, o que gosta, para agora ser uma pessoa que todo mundo acha que tem direito de dar palpite, de esculhambar, de fazer... Esse Brasil, vou dizer, viu? Não o Brasil, esse mundo político brasileiro, essa esquerda mofada do Brasil... Preste atenção no serviço, magode de fuleiragem. Nenhum de vocês calça o sapato dessa moça. Essa é a história dela aqui. Se eu tiver que escolher uma razão para eu ter sido assim bem doida de ir para a política... Precisa ser doida, é? Um bocadinho, né? Lá tem gente que é muito doido, mas ser um pouquinho doida é importante, ou necessário. Eu acho que a principal razão não é porque eu vim da periferia, nem porque eu estudei em Harvard, mas porque eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que muita gente tem uma trajetória de luta e sai da periferia, e sai da zona rural, e sai da ocupação e faz faculdade. Mas eu acho que poucas pessoas vivem as duas coisas tão intensamente. Enquanto eu estudava em Harvard, eu ainda morava na mesma casa de ocupação. Enquanto eu fazia ciência política e astrofísica, eu ainda era babá e recepcionista, porque minha mãe estava sozinha em casa desempregada. Então, se a gente pegar a desigualdade assim, tem muita gente em todo canto, da pobreza à riqueza. Por muito tempo da minha vida, eu vivi os dois. Isso é muito doido. E eu conheci a elite do mundo. E por que a política? Por que você não virou uma militante dos movimentos carismáticos da igreja ou das igrejas e tal? Porque nesse meio tempo eu já estava trabalhando com educação. Eu trabalhei em Sobral durante a faculdade na Secretaria de Educação, fui trabalhar em Salvador com educação também, fui para a Índia trabalhar, já era ativista pela educação, e educação porque só a educação explica isso aqui que eu vivi. Nada mais explicar porque eu estava lá e meus amigos Fala de novo essa frase. Faz falta, né? Não, fala de novo essa frase, é importante. É porque, do fundo do coração... Você diz só a educação explica isso aqui. Só a educação explica. Eu não estaria aqui se não fosse educação, e meu pai estaria vivo se fosse educação. E aí você quer isso para os outros? Quero, porque não é o outro que eu não conheço, é o outro que é meu vizinho, é o outro que é meu irmão, é o outro que é meu tio. E aí eu falo disso de viver, não é o outro que eu estudei, é o outro que é meu melhor amigo, que é meu familiar. E aí nesses anos de ativismo, com movimento social, fazendo protesto, você vai te chateando muito. Você vem para Sobral, como eu vim, você vê, a educação pode ser isso. Não é sonho, não é teoria, não é livro. A educação pode ser nesse nível no Brasil. Se ela é assim no interior do Ceará, ela pode ser no Brasil todinho. E aí você vai para outros municípios, você vê a experiência até de São Paulo e você fala, mas a educação não é por causa da política. Aí você faz um protesto e não dá em nada porque não é do interesse político, porque não faz sentido para o partido, porque é um monte de coisa que é absurdo. Então, eu fui para a educação por causa dessa trajetória. E eu fui para a política por causa da educação. O problema da educação não é técnico.
A gente tem um planejamento belíssimo, que é o PNE. A gente tem experiências O que é como PNE? Que é o Plano Nacional de Educação, que são Eu as sou metas. obrigado aqui a... Não, mas tá certo. A gente desenhou metas para 2024 e trajetórias de que a gente deveria alcançar com a educação. Esse plano é bom? Esse plano é excelente. Foi feito quando? Foi feito em 2014, que foi ele, quando ele foi... é técnico ou teve participação de todo mundo? Não, ele teve participação de todo mundo. É um plano de 10 anos, ou seja, começaria em 2014, a gente entregaria em 2024, fala de alfabetização, fala de creche, fala de ensino superior e fala de uma educação inclusiva. E tem metas, prazos, tem objetivos? Tem metas, tem prazos. O Congresso participou... Então vamos passar agora para a sua luta. Como é que vai isso? Vai muito mal. E saiu um relatório esses dias mostrando que não só a gente já não tem chance de alcançar algumas metas do PNE, porque, enfim, a gente esculhambou tanto, perdeu tanto, que não dá mais tempo, como a gente está retrocedendo em algumas que teriam chance. Retrocedendo. Está retrocedendo. A gente começou um ano com uma perspectiva de, olha, essa daqui talvez a gente bata, essa meta talvez não sei o que lá, e a gente está começando a olhar para trás. Dá um exemplo dessas metas aí para o nosso... A gente tem uma meta, por exemplo, que é de colocar as pessoas no ensino superior. A gente quer metade da população brasileira com acesso ao ensino superior, tendo a chance, de fato, de se profissionalizar, ter uma chance na vida, etc. E a gente percebe que o governo não entendeu, que essa é uma meta relevante. E a gente Esse plano é aprovado por lei? Ele tem... Sim, ele é mandatório? Ele foi aprovado no Congresso, ele foi construído com muitas pessoas, ele é uma coisa muito plural. E aí a gente vê um governo que eu acho que pela necessidade de inventar um inimigo, pela necessidade de sustentar sem nenhuma proposta para o país, ele decide que não é interessante investir em educação. A Tabata pegou esse lunático que o Bolsonaro nomeou primeiro para ministro da Educação e ele chegou lá no Congresso conversando e tal, disse, vale a pena você pegar isso na internet e dar uma olhada. E lá é o seguinte, ela diz assim, meu ministro, isso aí é um enunciado de PowerPoint, não tem meta, não tem prazo, não tem objetividade, nada. O homem saiu de lá para ser demitido. Aí ela começou a mostrar que não veio para brincar, não. E ainda estamos sem planejamento, vale dizer. Quando a gente vai no site do MEC ainda não tem absolutamente nada. E aí a gente tem um governo, de novo, que inventou um marxismo cultural porque você precisa combater alguma coisa, né? Se você não tem nada para mostrar, como eles não tinham na campanha, você inventa um inimigo. Sim, mas os professores não estão enchendo o saco, querendo fazer a cabeça das crianças, não sei o que e tal. Isso não é verdade, não? Às vezes eu acho que falta só o povo ir numa escola pública. Os professores estão, muitas vezes, sem nenhum apoio, sem a formação adequada, porque a gente sabe como é a formação da grande maioria, que é à distância, que é em faculdade particular, que não tem muita qualidade, na sala de aula, cuidando de 40 crianças, 45, 50, cada uma com a trajetória, cada uma com uma dificuldade, a maioria sem aprender, que não aprendeu a ler e escrever, a maioria passando fome em casa. E realmente a gente acha que os professores estão doutrinando as crianças? E você acha isso uma aberração, pura e simples? Gente, você conhece de dentro. É falta de conhecimento, é nunca ter pisado. E essa parte que assusta muito as comunidades cristãs, evangélicas e tal, de que haveria também um esforço de ideologia de gênero, para ensinar os menininhos a ser gay e tal, isso... A gente tem que falar sobre isso para poder ajudar o nosso povo a entender. Tem. Eu tive aula de educação sexual na escola pública. Sim, quiseram te ensinar a ser gay e tal? Não, sabe o que me ensinaram? Eu lembro, me marcou muito. Eu era bem pequenininha, eu tava acho que na 4ª série, 5ª série, mostraram um vídeo falando sobre abuso sexual. E eu pequenininha, eu lembro, eu estava sentada, era para pais e alunos, o meu pai do lado, na escola João Ernesto, que é perto da minha casa, que é uma escola estadual, mostraram um vídeo. E eu ali aprendi que as pessoas não poderiam me tocar sem o meu consentimento. Eu aprendi que tem algumas coisas eu tinha que impor um limite. E eu aprender aquilo me deu um empoderamento para a vida, para eu saber fugir de situação, para eu poder falar. E é isso que isso faz. E a gente tem um caso recente do ano passado de uma menina que numa aula falou, professora, meu tio tá fazendo isso e isso comigo. Então o que tem de educação sexual hoje nas escolas é para a gente prevenir abuso, é para a gente proteger as crianças. E aí, pessoas fanáticas ou com más intenções pegam isso e constroem toda uma teoria que pessoas bem intencionadas que querem proteger as pessoas vão falar, não, eu não quero que faça isso. Mas kit gay nunca existiu, essas coisas não existem. E eu acho que a população está começando a perceber que essa fumaça, esses monstros foram criados para não falar de desemprego, que é uma coisa que você sempre fala, para não falar de desemprego, para não falar da falta de educação, para não falar das filas dos hospitais.
Então essa é uma agonia que eu tenho. A gente tem um planejamento para a educação, tem desafios gigantescos, e aí o governo inventa uma coisa que, olha, a gente vai expurgar a população por meio da educação. Esse é o campo de batalha que o governo escolheu. O que é isso, expurgar a população? É uma coisa quase messiânica. Você vê o ministro falando, ele se compara a Jesus várias vezes, de olha, eu tenho uma missão de tirar essa ideologia e colocar a nossa no lugar. E aí eu faço a provocação de que não é esse o problema do Brasil. Não é que tem ideologia A ou B, é que não tem escola, é que não tem infraestrutura, é que não tem formação. E aí ele começa a cortar de universidade dinheiro falando que estão fazendo balbúrdia. Das faculdades mais bem ranqueadas do país. E aí ele fala, não, vou cortar de todas vocês. E aí ele faz um bloqueio, que é uma coisa que é diferente de contingenciamento. E aí para confundir o povo ele fala, bloqueio é contingenciamento. Não é 30%, é 3%. E aí você vê o Ministério da Educação emitindo muitas coisas falsas. Mentindo. Uhum. E como que você lida quando o seu próprio governo está mentindo? Quando o seu governo muda a fração? Quando o seu governo mente para fora? É muito difícil a situação hoje. Eu vou voltar a conversar com você sobre educação, mas eu queria ouvir você, provocar você, pegar você na contradição. Assim, e a política não é um lugar de pilantra, de mentiroso, de corrupto? O que você está fazendo nisso? Eu achava que era. E tenho uma experiência que acho que é até uma coisa para... Eu me considero de esquerda, mesmo que o povo não queira precisa você se considerar uma pessoa com essa história. Eu volto a dizer, nenhum boboca desse calça o teu sapato. Eu sei, sabe, mas a pessoa vir de um onde você veio, vencer, e ao invés de ganhar uma fortuna em qualquer consultoria, que eu sei aqui está destinado a alguém que tem as suas qualificações, seus diplomas, nem é para eu falar nesse programa, é para você falar. Mas assim, eu quero fazer isso, esses bandos de babaca, essa esquerda velha do Brasil apodreceu, corrompeu-se. Mas eu queria fazer uma provocação nesse sentido. Eu sei como a esquerda lidou por muito tempo com as periferias. A esquerda velha, a esquerda mofada, a esquerda que não quer emancipar o povo, a esquerda quer tutelar, esse petismo, vamos ter clareza, esse petismo corrupto, ele não quer emancipar o povo, ele quer fazer o povo ser dependente do carismático, do dono, do dono da bola e tal. Mas não, a política é coisa de pilantra, de ladrão, de mentiroso. O que é que você está fazendo no meio disso? Meu primeiro contato com a política, e por que eu mudei essa ideia? Lá, enfim, ocupação, periferia de São Paulo, a gente vota em partidos de esquerda. É bem diferente do centro de São Paulo, da parte assim, mais Faria Lima, mais Paulista, etc. E tinham os políticos de esquerda que eles vão e dividem as quadras. Essa rua é de fulano, essa rua é de fulano, essa ocupação é de ciclano. E não é que eles vão lá dialogar, eles mandam o cabo eleitoral para colocar o número na parede. E meu pai, que era muito briguento, eu acho que isso eu puxei dele, ele não deixava. E o povo ia lá e pintava à noite, ele não deixava. E para mim era isso que era a política. Era esse bando de gente que só queria o voto, só queria pintar o número, dividir as ocupações e não fazia nada pela gente. E isso não me representa. E por muito tempo, por isso que eu nunca fui filiada a partido, tinha até medo de movimento estudantil, porque eu não me via nesse lugar. Eu falava, isso aí é de outra gente, é de sobrenome, é de não sei o quê, não é para pessoas como eu. E aí eu fui percebendo, com um trabalho na educação, que eu poderia ficar sempre do lado de cá, tacando pedra, jogando, enchendo o saco, mas a decisão estaria com eles. Eu ia fazer protesto com o meu time, mas não ia mudar nada. E aí chega uma hora que você fala, ou eu jogo a toalha, e vou trabalhar e vou ganhar dinheiro e entendo que a educação no Brasil não vai mudar, ou eu entendo que são eles tomando a decisão e que se a gente não entrar, vai continuar sendo eles. E eu acho que é um pouco disso. Dá Fala muito de novo trabalho. Essa frase, por favor, olhando para a câmera, para os jovens do Brasil. Isso que eu ia falar, e provocando os jovens. Se não for a gente que se engaja, se candidata, agora em 2020 também, tem que ter uma molecada se candidatando a vereador, vereadora, mulheres, negros, periféricos. Se a gente não entra, vai continuar sendo os mesmos de sempre. Não tem vácuo, né? Gente, é isso. E não, é assim, é bom, é ruim, não sei, mas é a única coisa que tem numa democracia, é você entrar. E é claro que tem um custo político alto, e a gente sabe bem disso. E é claro que o povo enche o saco, e é claro que fica dono da sua vida. Mas se a gente está comprometido como a gente está com a educação, vai fazer o quê? Como é que você pediu o primeiro voto na sua já brilhante, porém brevíssima carreira política? Como é que foi? Pronto, sou candidato, vou sair de casa, vou pedir o primeiro voto. Primeira coisa é falar com minha mãe, né? E aí ela não gostou muito da ideia, não. Gostou muito da ideia, não. Ela sempre fala que... Minha filha, não entre nisso. Ela e meu irmão, né? Eu sei que você sempre escolhe o caminho mais difícil.
eu sei que você gosta de sofrer, porque eu sempre faço coisas assim que não faz muito sentido, né? Tava trabalhando, saí para trabalhar em movimento social. Aí do movimento social para me candidatar. Aí eles, mas Tabata, isso é coisa de gente ruim. Vão achar que você é corrupta, vão achar que você não sei o que lá. Mas eles sabem que eu sou também firme, né? Quando decido, eu vou. E aí eles meio assim, no final minha mãe tava pedindo voto para mim na Paulista e brigando com o povo. Beleza. Então, aí mudou bastante. E aí eu fui falar com os meus amigos, olha, eu sou candidata. E todo mundo só falava no sentido de, eu sei que você tem um coração bom, eu sei que você tem valor, eu sei que você é honesta, mas você não vai dar conta. Esse mundo é muito duro. Não, 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 não. E aí vinham as pessoas E é mesmo. E é. E você leva porrada, e você cai. E aí vinha um povo que não me conhecia, que primeiro não acreditava que eu era candidata. E essa foi a coisa assim mais surreal. Saí na rua na primeira vez, veio uma senhora pedindo a comprovação de que eu era candidata. Isso não existe, né? Não tem um certificado. Ateste para os devidos... Aí eu fiquei assim, chocada. Aí eu, não senhora, mas eu sou candidata. Aí ela, mas você não parece, não pode... Eu, não pareço... A gente não costuma ser, mas não tá escrito que eu não posso ser candidata. E aí eu já chegava falando assim, olha, eu sei que não parece, mas não tá escrito que eu não posso, então eu sou candidata. E aí o povo já ficava assim, olha, vou apoiar ela, não vai dar em nada, mas vou apoiar ela. Então era isso, quem me conhecia com medo do tanto que eu ia apanhar e tentando me proteger, me cuidar, e quem não conhecia sem acreditar de jeito nenhum que eu era candidata. Tirou quantos votos? 264.450. Isso. Eu vou estar velhinha, se apertar eu falo, porque dá muito muito trabalho. Voto. Não, cada número desse é uma pessoa. Dá muito trabalho. Vestiu a roupa, saiu de casa pensando, gravando seu número para fazer. Isso é uma E responsabilidade aí você vai enorme. cuidar só de educação? Não. Vou cuidar principalmente de educação, porque... Isso já consagra um mandato, mas... Não, mas estou porque perguntando. Tem pouca gente fazendo isso, então... Porque a pergunta aí, tem educação sem dinheiro? Não estou tem dizendo que, o problema que só não dinheiro seja... O problema não é só dinheiro, mas sem dinheiro não tem como fazer também. Então você tem que entrar nos assuntos de sistema de impostos, sistema de previdência. E falando um pouco do mandato, eu acho que tem 4 áreas que eu preciso entrar. Eu acho que mais do que isso você perde o foco e não faz nada, porque é 513 deputados. Educação, com certeza, direitos das mulheres. E aí a gente está firme, até com o PDT de São Paulo, para levar mais mulheres para a política. Nosso sonho vai ser o primeiro partido a fazer isso. É que metade da lista sejam mulheres candidatas, porque é a democracia mais forte, é metade do talento competindo. Lutar para acabar com a violência contra a mulher, que é uma coisa gravíssima no Brasil ainda. A pauta da inovação política, como é que a gente leva essa galera que representa o Brasil para de fato estar lá. E aí uma quarta que eu acho que fala um pouco até da minha idade, e eu sei que é uma pauta que você se preocupa muito também. Como é que a gente pensa o futuro do mercado do trabalho? Como é que o Brasil pensa a revolução tecnológica? Porque a impressão que eu tenho é que a gente fica arrastando uma agenda velha, que a gente nunca resolveu, e assim, tá o futuro vindo pegar a gente, né? E a gente aqui com a agenda velha. Vai ter desemprego em massa, se a gente não fizer nada com a robotização. Vai ter sim uma desigualdade, está cada vez maior no mundo, desigualdade socioeconômica, de dinheiro, está tendo cada vez mais concentração de renda e o mundo está se destruindo. Mudanças climáticas, já aumentou 1 grau de temperatura, o mar subindo, então é um pouco como que a gente pensa esse futuro. E se eu como liderança jovem não pensar, isso está batendo na porta daqui 10, 20 anos. Uma coisa que as pessoas não prestaram atenção, entre 2000 e 2010, 0 vaga de emprego foi gerada no mundo. 0 vaga, o saldo líquido. O saldo, a população atingiu os 7 bilhões e 0 vaga de emprego foi gerada. Por quê? A robotização está acontecendo. Isso não é um assunto do mundo rico ainda? Eu acho que... Claro que vai ser também para nós, mas o Brasil só provocando. Tem um imenso por fazer ainda nos trabalhos tradicionais, indústria, por exemplo, construção civil. Você não vê assim? Depende do que a gente considera eu futuro. digo por agora, para futuro. Eu acho que isso vai chegar nos países desenvolvidos em 10 anos. A projeção eu vou pegar os teus 4 temas. Vamos para a educação, que eu sei que você não gosta muito. Você disse uma frase aqui que é só dinheiro não basta. E depois afirmou, sem dinheiro não é possível. Ok, estamos de acordo nessa coisa. Mas o que é que precisa para além de dinheiro? Gestão. O que é gestão? Essa palavra gestão, que eu compreendo bastante bem, ela também está associada, muito por incompetência, da velha esquerda vencida, surrada, sem visão, que a gente perde. Como se fosse um assunto de direita, quer dizer, administrar bem, isso aí significa gestão.
gerir o pouco dinheiro, fazer o pouco dinheiro... Entregar serviços bons. Isso não pode ser um assunto de direita. Não, porque aí fica parecendo que quem é de esquerda, quem sonha com a inclusão, não sabe governar, não sabe ter as contas em dia. Dá vontade todo tempo de pedir para ela dizer de novo. Como é? Porque as pessoas ficam achando que quem é de esquerda não sabe governar, não então, sabe ter as tendo contas dinheiro passáveis. Suficiente ou insuficiente, é questão da gestão da educação. O que é isso na prática? Vamos falar de Sobral? Que eu acho que é o maior exemplo que a gente tem de gestão. Eu detesto que se fale de Sobral, porque é a minha cidade, a gente vai parecer, né? Mas pode falar, não fui eu que fiz. Conheci foi Sobral antes de lhe turma. conhecer. Verdade, a fama chegou antes. Primeira coisa... Não, e é fato, é a melhor educação do Brasil. E acho que até no momento do país que a gente está hoje, os estados quebrando e a gente olhar para o Ceará, que não quebrou, e é um estado muito a gente mostrar que dá para fazer inclusão com o desenvolvimento. Por que o povo queria falar na campanha ou desenvolve a economia ou inclui a população? Quem que vai escolher entre os dois? A gente quer emprego, quer economia crescendo e quer inclusão para as pessoas também. Então, falando de Sobral, primeira coisa, acabou com indicação política para diretor de escola. Pensa cada um, se alguém gostaria que o chefe do trabalho fosse indicado pelo vereador X, o vereador Y, isso tem um custo político. E Sobral fez isso, colocar pessoas selecionadas, competentes para gerir a escola. Segunda coisa, vai formar muito bem os professores. Eu conheci o ex-secretário Júlio César, o Julinho, e ele falava com muito orgulho para me provocar, né? Não importei um professor de São Paulo. Os professores de Sobral são os professores de Sobral de 10, 20, 30 anos atrás. Só que esses professores, inicialmente, não tinham uma formação adequada. E aí, se a gente não forma eles continuamente, cada semana, com formação, colocando na sala de aula, não dá jeito. Então, vamos formar os professores. E vamos investir em educação também. Sobral tem uma renda média comparando com o Brasil, mas investiu tudo o que tinha que investir em professor, tudo o que tinha que investir nas escolas. Então, são pequenas coisas que a gente não pode achar que seja de direita. Selecionar os diretores por critérios bons e não políticos, não pode só a partir da direita que faz, porque isso é bom para a educação. Esse é um critério político, não é um critério fisiológico, clientelista. Não é um critério da politicagem. Clientelista, patrimonialista, de você achar que pode lotear os cargos. Né? Fortaleza era assim até pouco tempo atrás, sob o governo do PT. Todas as escolas administradas por indicado político. Que isso é uma hipocrisia tão grande. E pegar o que o Ceará fez também. Pegou o ICMS, que é um imposto, e falou: eu vou distribuir para os municípios que investirem em educação, para aqueles que melhorarem o resultado. E aí tem uma parte da esquerda que acha que isso é errado. Que falar em incentivo, falar em resultado é coisa do demônio. Sim. E, gente, isso é um absurdo. Qual que deve ser a preocupação de quem é progressista, de quem quer inclusão? Todo mundo na escola aprendendo. Emancipar o filho do pobre. Com direito à saúde. Por uma educação que funcione, claro. Mas, enfim, você sabe como que é essa briga. E o padrão briga. pedagógico? Você fala pouco sobre isso. Gestão é uma coisa que eu compreendo, formação do professor, né? É óbvio, né? Você fala, não que seja óbvio na realidade. É óbvio como a sua opinião está correta. Você fala em formação. Como é que eu posso ter um professor se eu não der ele um treinamento continuado, enfim. Mas eu vejo você falar pouco, ou pelo menos não percebo com a mesma ênfase, sobre o paradigma pedagógico. Eita, falei agora difícil, assim. Que tipo de aula? Né? Será que um garoto, 12, 14, 13 anos, hormônio fervendo, acha graça de sair tomar banho, que é um negócio na cidade chatérrimo, entrar num ônibus, como você pegava, para ir na escola, ver um professor se esforçando para escrever na lousa que o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil por acaso, em 22 de abril de 1500, se ele pode fazer isso numa realidade virtual e viajar com o Cabral, chegar junto virtualmente, ver aquilo tudo. Essa coisa da escola careta, como razão da evasão, do desamor dos alunos com a escola, não te preocupa também? Me preocupa, mas eu acho que é aí que o povo me critica e eu não me importo muito. Eu prefiro falar menos do autor X, da pedagogia, e entrar nessa guerra e falar de uma escola integral. E é isso que eu defendo. Eu acho que muita gente fica dividido, mas a pedagogia não sei o que lá é melhor. Mas eu também não entro nessas, isso não é importante. Eu também não entro nessa. Estou falando que tipo de aula. E aí isso para mim, e eu falo bastante, para mim é uma coisa importante. Como que a gente pensa uma escola que é integral, que nem sempre é tempo integral, são coisas diferentes. Sim. Mas é uma escola que vai te formar para a vida, para ser cidadão, para ser um bom profissional, com uma pessoa que vai te ajudar a encontrar o teu sonho, descobrir sua profissão. E na minha visão, essa escola integral, essa formação, ela não acontece só você sentadinho tendo matemática, português, biologia. É uma educação que tem teatro,
Porque a gente já sabe que uma pessoa criativa vai ser um profissional melhor. É uma educação que fala de sonho, que fala de resiliência, que fala de garra. As empresas já buscam quem tem mais garra e a escola nunca falou sobre isso. É uma escola que ela vai ter esporte para te ensinar a ter resiliência, a chegar no horário, a Saber treinar, a perder. se esforçar, a saber perder. Então, quando eu penso em tempo em uma escola integral, não é tanto, como é que vai ensinar história? Eu acho que aí cada professor tem que ter liberdade. Quer usar o livro, quer usar a lousa, quer usar o tablet? Cada um vai ser melhor em um desses instrumentos. Mas, para mim, uma escola ela não pode se resumir à sala de aula. Ela tem que ter o esporte, ela tem que ter a cultura, ela tem que ter as artes. Eu acho que está mais do que comprovado que um aluno que saia sabendo ler e escrever, sabendo frações, resiliente, criativo, com garra, esse daí enfrenta qualquer leão na vida. Então, eu me preocupo mais com o que está fora da sala de aula, se faz sentido, com essa formação como um todo humana, do que instrumento que você usa para ensinar cada coisa. E aí eu acho que é uma coisa que, infelizmente, a gente acaba retrocedendo no Brasil, professores têm que ter liberdade. Tem que ter a lousa, tem que ter o livro, tem que ter o computador e usa o que é melhor. Tive professores incríveis de história na escola pública que com uma lousa davam aula. E tive outros que gravavam vídeos e mandavam pra gente. Então eu acho que é a decisão do professor que bem formado faz o que é melhor. Mulher na política. A gente tem uma sociedade em que 52% em números redondos são mulheres. No Congresso Nacional deu uma melhoradinha, mas acho que não chega a 20%. Tá em 15%. 15% das mulheres. O que está acontecendo? Será que esse negócio de botar de cima para baixo, cota, não sei o que e tal, isso vai resolver o problema? Isso aqui é provocação, não é a minha opinião. Sim. Isso aqui é o lugar de você apresentar suas opiniões. A gente avançou. Ano passado a gente tinha 10% de mulheres no Congresso, essa é a maior representação, e eu acho que as cotas foram importantes para isso, eu acho que o financiamento para as mulheres foi importante, mas é muito pouco. E é muito pouco porque é um problema complexo. Primeiro que as meninas crescem sem nunca ouvir falar de uma política mulher. Então nem consideram que isso é uma possibilidade. Como não consideram ser cientista, etc. Então você entende a importância simbólica da sua presença nessa luta. E aí representatividade importa. Sem e eu dúvida. falo muito de um exemplo, uma coisa assim de quem sempre usou Uma mulher o SUS. jovem favelada, só falta ser negra. Não tem. E eu ia falar de uma coisa nesse sentido. Uma criança que só usa o SUS quase nunca vê um médico negro. Eu não vi. Como que essa criança vai colocar na cabeça dela que se fazer medicina é coisa de pessoas negras também? Como também? É que a gente supera isso? Na escola. É na escola que a gente tem que levar Vai voltar exemplos para a educação. de cientistas... Mas depois eu não. De cientistas mulheres, de políticos negros, de grandes empreendedores que vêm da favela. Porque se a pessoa não aprende na escola, ela vai olhar para o lado dela e não vai ver nenhum exemplo muitas vezes. Então a primeira coisa é instigar o sonho, colocar lá. Tem outra que é a porta de entrada. A gente tem que continuar brigando para que os partidos sejam cada vez mais abertos, mais democráticos. E acho que o Vamos Juntas, que é a campanha do PDT para levar mulheres para 2020, contribui nesse sentido. Porque a gente tem que... como para as mulheres é muito mais difícil, trabalha, estuda, cuida de não sei quem, faz não sei o que lá, não sei quantas mais horas. Se não tiver um convite, você já pensou em se candidatar? As mulheres não vão. Eu fui provocada para me candidatar, eu não me via nesse lugar. E a partir do momento que elas entram, aí a gente tem que lutar para ter o financiamento correto, para ter a cota respeitada. E aí, sendo um pouco provocadora, eu defendo cotas no parlamento. No parlamento, como é que funcionaria na sua ideia? Eu acho que deveria ter 30% das cadeiras do parlamento, porque vários países fizeram e deu muito certo. O maior exemplo é da Ruanda, tem 30% de cota no parlamento, cadeira reservada só para mulher, e tem hoje mais de, acho que é 65% de mulheres no parlamento. Ou seja, se a cota existir ou não, não faz a menor diferença, que as mulheres foram lá, competiram e ganharam. Então, enquanto a gente deixa só no partido com a nossa lista aberta, os partidos vão fazendo malandragem, vão fazendo não sei o que lá. Esse PSL aí pegou a história das mulheres, lançou um monte de laranja, né? Então, para mim, se a gente não coloca a cadeira lá e fala as mulheres têm que estar aqui para fortalecer a democracia, levar mais talentos, e aí melhora a economia, inclusão, tudo, a gente vai continuar fazendo coisas paliativas. Mas, infelizmente, eu não acho que o nosso Congresso está pronto para tanta mulher forte na política ainda. Você acha que há uma resistência do Congresso para isso? Tem. Veja, eu vou refrasear. O Brasil tem 95% da população são de classe média ou pobres. No Congresso Nacional, 70% dos parlamentares são ricos. Isso não é um outro lado da mesma explicação? Com certeza. Quando eu penso no Congresso que eu sonho, eu penso em
3 características para os deputados: mais mulheres, mais negros e mais periféricos. Porque é claro que a questão de você ter pessoas negras e mulheres é muito importante, mas no meu dia a dia eu percebo muito que o que mais conta nas discussões é eu saber o que é um ônibus apertado, é eu saber o que é uma fila do SUS, eu ali com febre, minha mãe chorando, é eu saber o que é uma escola pública. E não é para dizer que meu diploma não foi importante, eu tô aqui pela oportunidade que Harvard me deu, mas no Congresso às vezes falta uma realidade, sabe? Fica aquela coisa assim, na teoria, não sei o que lá. Foi a minha pior experiência da minha longa vida pública. E frustra. Olha, eu botava a gravata. Não se impressione comigo. Você está só começando a vida e é uma belíssima experiência, é uma escola importantíssima para você que tem voos. Estou quebrando aqui o padrão do entrevistador, mas eu, que já tinha sido ministro, governador, prefeito, etc., com essa percepção de vida, vindo da escola pública também, botar a gravata para ir lá me sentiu inútil. Durante quase 4 anos, peguei o Eduardo Cunha mandando e desmandando, o Michel Temer mandando e desmandando e tal, já esculhambei os dois, já fui processado pelos dois, fui para a geladeira. Enfim, vamos ao outro assunto, jovem. Tem que ter uma cota para jovem também, na sua ideia? Não. E uma coisa que eu estou só provocando. Não, mas aí eu acho que... Porque eu sempre penso que ser jovem não é mérito nem demérito. Não. É uma coisa que todo mundo passa e para mim faz... É claro que eu luto por ter mais jovens na política, porque eu acho que isso leva à diversidade. Mas eu acho que, por ser uma coisa que todo mundo passou por ela, te coloca em uma condição diferente. Então, eu quero mais jovens na política porque eu quero levar ideias novas, porque eu quero gente que pense em mudanças climáticas. Mas o jovem brasileiro tem ideia? Claro que tem. Jura? Não tem oportunidade. Mas ideia tem demais. E quando você vai para a periferia e vai ver projeto social e vai ver música... Eu sei que tem. Eu tô... Não, mas acho que a gente tem que falar para as pessoas. Você vê efervescência de ideias. Mas há um problema entre os jovens que é a descrença no mundo real e um crescente refúgio nesse mundo virtual da internet ou do identitarismo que vive... Como a gente tem uma vocação solidária, você... enfim, não consegue acreditar no geral, perdeu a crença, as referências, os símbolos, os exemplos, e aí se refugia no ambientalismo identitário, na solidariedade com as questões todas justas, feministas ou de etnia, etc. Como sair disso para encantar o jovem com a grande questão da igualdade, da superação do individualismo, do egoísmo, da violência? Sim. Quando a gente pensa sei lá, não seria o jovem mediano, né? Quem está ali na metade da população. Não é o jovem das redes sociais que a gente vê, que está com tempo ali para se engajar e para escrever. Me fale mais desse outro jovem que é a esmagadora maioria. A gente fala muito do nem, né? Nem pra estuda, mim, nem isso trabalha. Eu aprendi isso com um amigo, o Fausto. A gente deveria falar São 15 milhões. É sem. É um jovem sem educação e é um jovem sem emprego. Não é um jovem que não quer estudar e que não quer trabalhar. É um jovem que não está aprendendo nada na escola, que muitas vezes sequer foi alfabetizado, então ele não tem educação, não é que ele não quer, ele não tem. E é um jovem que fica no desemprego. E é quem mais sofre com o desemprego no Brasil hoje. Esse jovem está desiludido. O desemprego normal no Brasil, a média são 13%. 12,7% para ser exato. Entre os jovens passa de 25%. Está em 30% já, se a gente olhar o primeiro trimestre. Isso. Então, se eu tivesse que falar uma palavra que para mim é a mais triste, o jovem brasileiro está desiludido. Ele olha para a profissão, ele olha para o mercado de emprego e fala, aí não tem lugar para mim. Ele olha para a escola, para as faculdades e fala, aí não tem lugar para mim. Ele olha para a política então e fala, aí com certeza não tem lugar para mim. Então fala para o jovem aí, por que ele não deve ver as coisas assim como elas são? Começar com a parte... Não gagueje, você é líder dos jovens. Eu sei, mas é porque nem tudo que eu tenho a dizer é positivo. Você sabe o peso disso, mas é preciso a gente ferir a ferida. Acho que uma coisa que eu fui aprendendo é que, de fato, para uma boa parte de nós, a caminhada vai ser muito mais longa. Isso dói. Para muitas... Como é que é isso no real? O camarada acordou, o pai está desempregado ou foi embora de casa, Para o jovem mediano, se ele quiser chegar no mesmo lugar que os outros, ele vai ter que virar algumas noites, ele vai ter que contar moedinha para comprar a marmita de 4 ou 5 reais na esquina, se ele achar. Ele vai ter que contar as moedas para pegar o ônibus, ele vai trabalhar, cuidar dos irmãos e estudar ao mesmo tempo.
E ele vai ter que se esforçar e se matar em um nível que não é pedido de quem nasce em uma família abastada. E aí ele vai olhar para tudo isso e vai falar, será que vale a pena? Será que vale a pena eu trabalhar e estudar e cuidar dos meus irmãos e da minha avó enquanto tá só estudando? O filho ali da pessoa mais rica? Será que vale a pena eu estar aqui contando a moeda para comprar o pão na chapa enquanto o meu colega entrou pro crime e tá ganhando R$800 na primeira semana? Quando não R$1.000, R$1.500? Então, é muita frustração. E não é por isso que eu falei, é um pouco pessimista, porque é muito difícil. Não é pessimista, você está observando muito de perto a realidade brasileira. E ela é dura. Mas você é um deles. Você é um deles. Né? Você podia ter ganho R$800, né? Sim. Simpática, carismática, e isso ia ser uma boa vendedora. A polícia ainda ia achar que não era você a principal suspeita, porque não é negra. Branca, mulher. Pois é. E por que então que é pessimista? Não é pessimista, não, você... mas aí tem um você ponto. Você fazendo um retrato. É o que a gente está pedindo para esse jovem, muito difícil. Mas ou a gente vê isso, e aí, assim, por onde a gente tem que mostrar o caminho? E aí a gente tem que olhar para esse jovem que está com essa vida dura, que é pesada. Quando a gente fala a gente, quer dizer o quê? Quem tem que olhar para eles? As empresas? Não. Para mim são as lideranças políticas. É claro. Para mim é quem fala que se importa com inclusão, quem é progressista. É um projeto de país em que as pessoas consigam perceber que tem um lugar para elas, se não agora, amanhã, que está se construindo. E precisa fazer isso de uma forma muito humilde, entendendo o que a gente está pedindo de, olha, vai lá e continua estudando. Vai lá e continua se esforçando. Não é assim, tem que estudar. É você que tem a vida dura, se lascando, que é muito difícil, mesmo assim estuda. Mesmo assim se engaja, mesmo assim vai no protesto, mesmo assim participa de um partido, mesmo assim se candidata. E eu falo isso porque senão fica uma coisa irresponsável, fica uma coisa de redes sociais. Ah, vocês têm que se engajar mais. Ah, vocês têm que estudar mais. Beleza, mas você aguentaria na mesma situação? É. Então é encarar essa dureza e olhar para os políticos e falar, entre os quais a gente se inclui hoje, por essas pessoas que a gente está aqui. É essa a realidade das pessoas na real, não é o das redes sociais. E olhar para os jovens e falar, é difícil para burro. Uma galera não tem ideia do que significa ser cada um de vocês, mas mesmo assim a gente precisa que os jovens se engajem. Porque quando os jovens se engajam, como no dia 15 e no dia 30, lutando pela educação, alguma coisa acontece. E de lá para cá nós conseguimos já uns 2 bilhões. Na primeira rodada tiraram da reserva de contingência. E agora nós botamos a faca no pescoço e o governo, para passar o coisa lá, vocês fizeram mais um bi. Mais um bi. Mais 300 milhões para a Bolsa da CAPES. E eu falo isso sem nenhum exagero, que as ruas deram muita força. É evidente. Ver a galera lutando pela educação nas ruas deu muita força para falar para o governo que, olha, você brinca, faz palhaçada, mas com educação não. Se tem uma pauta que une as pessoas, é a educação. Vamos concluir com uma pergunta ainda na direção das seus 4 grandes focos. Num país ou no mundo em que você troca gente por máquina na agricultura, nos serviços, troca gente por trocador de ônibus por catraca eletrônica, não sei o que e tal, de onde é que vai vir o emprego? Do que tem de mais humano na gente. Não entendi nada, que nem a tal singularidade do começo. Vou te fazer uma pergunta. Você acha que os estudos mostram que daqui 30 anos, qual profissão vai acabar? A de médicos especialistas ou a de enfermeiros? A de médicos especialistas. Correto, mas ninguém nunca acertou até agora. Mas evidentemente. Porque já um algoritmo... Não, eu estudo bastante essas coisas, mas a entrevistada aqui hoje é você. Vamos lá, por quê? Os médicos especialistas, o que eles fazem? Eles estudam 8, 10, 12 anos, acumulam um monte de informação para ver um paciente com uma doença rara, uma coisa específica e falar, você tem essa doença. Assim, não dá certo geralmente. A gente tem muitos casos de doenças que aparecem em lugares diferentes do mundo, alguns médicos acertam, outros não, porque é você acumular muita informação e processar. Tem um robô, que é o Watson, que ele conseguiu participar daquele... É tipo um Quem Quer Ser um Milionário americano, que é o Jeopardy, e ele conseguiu acertar todas as perguntas e foi campeão. Porque ele pegou todo o conhecimento que o mundo tinha, colocou junto e conseguiu responder. É isso que o médico especialista faz. Então, os estudos mostram que o médico especialista vai ser um robô. Vai ter uma enfermeira, que é quem te acolhe, que é quem olha no olho, que é quem fala, Dona Maria, onde está doendo?
mas está doendo assim um assado, que é quem tem o acolhimento, a empatia, o que tem de humano na gente. E vai colocar as informações no Watson, no robô. E o robô vai falar, fulano tem essa doença. E a enfermeira vai falar, olha, eu tenho uma notícia para a senhora. Pode chamar os seus filhos? Então a gente... E aí volto para a educação e é a última vez. Se a educação... Não, por favor, fale sempre de educação. É porque eu fico sempre aborrecendo com a educação. Não, aborrece não. Se a educação, ela só ensina a decoreba, a fração, o não sei o que lá, e ela não ensina as características humanas, as habilidades socioemocionais, a gente cada vez prepara menos para esse mundo. Se o que tem de mais humano é o que faz um artista, é o que faz um pianista, é o que faz um nadador, é isso que vai sobreviver. Que é o que tem uma enfermeira, é o que tem uma professora, é isso que fica. Você acha que o mundo privado, a iniciativa privada, será capaz no futuro de ela garantir esse lugar de renda para as populações? Não vai. Quem então tem essa responsabilidade, na sua opinião? O nosso governo, que não só hoje tem uma agenda antiga, como fica cavucando uma agenda ainda mais antiga. Isso é óbvio. E isso é que define as pessoas. Não se preocupe com as críticas. Quer falar mais alguma coisa? Só uma coisinha. Eu tive a oportunidade de falar com um representante do governo alemão e eu fiz essa pergunta para eles, né? Porque eles estão se preocupando com o futuro, ao contrário de se preocupar com o passado. Eles falaram, olha, a gente entendeu que a gente só vai dar conta dessa revolução tecnológica se a gente reduzir a desigualdade na Alemanha drasticamente. Porque senão vai ser uma coisa de guetos. O gueto de quem teve educação Hoje. e tá milionário, e o gueto daqueles que não tiveram nada e não tem nenhuma ocupação porque é mais barato contratar um robô. É hoje. Você chega no Google, na Califórnia, no Vale do Silício, estão lá as pessoas sem jornada de trabalho fixa, deitadas numa rede, estimulados a pensar, a inovar, e descem para comer no McDonald's com um garçom, no mesmo lugar, na mesma cidade, com um garçom migrante ilegal do México, que não ganha nada e nem tem possibilidade nenhuma de ascensão social. E que logo mais não vai ter nem esse trabalho. Não, claro, vai ser tudo... E é isso, e a gente fica achando que tudo se resume a economizar dinheiro e etc. E não. Se a gente não incluir, a gente não dá conta do futuro. Então tá, o universo nasceu numa singularidade que a gente não consegue explicar, está se expandindo numa velocidade acelerada e na fronteira dessa expansão, depois dela, o que é que tem? Ou ele morre... Não estou falando no tempo, estou falando no espaço. Então está aqui, era uma singularidade, explodiu e está expandindo. Lá na fronteira do Não tem nada. Hein? Não tem nada. Mas o nada, quanticamente, não existe. Exatamente, não tem nada. Não, mas o nada não existe. O quanta, hoje, está demonstrado que talvez não é, seja... Fica para a próxima. Um abraço, parabéns, foi uma entrevista adorável. Porque senão eu já ia começar a falar de multiverso e aí... Na próxima.